Olá pessoal, tudo bem? Nessa terceira semana nós temos uma coisa muito importante para ser falada e para ser aprendida aqui na nossa aula de física: velocidade. Nós já falamos um pouquinho na segunda aula, na aula da semana passada. Nós vamos falar mais um pouquinho na aula de hoje. É uma aula bem breve, vocês vão perceber, e bem fácil, tudo bem? Então olha lá, a unidade temática continua sendo a mesma, A gente está preparando, para falar sobre força e movimento, do movimento uniforme. E vamos hoje compreender os conceitos de velocidade de um corpo, Qual que é a diferença entre velocidade média, a velocidade instantânea, e vamos também conhecer a velocidade relativa. Então vamos lá. Velocidade instantânea. Carros, caminhões, ônibus, motocicletas, navios, aviões e muitos outros meios, eles apresentam um instrumento chamado velocímetro, Qualquer meio de transporte. Você tem um carro, você já passeou em algum carro, em ônibus, numa moto, Qualquer meio de transporte que vá de um lado para o outro, tem o quê? Tem esse velocímetro. E o que é velocímetro? Velocímetro nada mais é que um instrumento que mede a velocidade desse móvel, desse carro, desse ônibus, dessa moto, tudo bem? E cada instantezinho que aquele ponteiro vai marcando, ele nos mostra instantaneamente a velocidade naquele momento. Ou seja, a velocidade instantânea nada mais é que exatamente aquele ponto, aquele pontinho que o ponteiro está demonstrando. Por exemplo, o carro passa pela velocidade 40 km por hora. A velocidade naquele instante é 40 km por hora. Se ele aumenta, por exemplo, um certo intervalo de tempo, ele passa a medir 45 km por hora. Ou seja, a velocidade instantânea, ou seja, naquele momento, a velocidade é de 45 km por hora. E assim por diante. A velocidade média é exatamente o seguinte: se você vai fazer uma viagem de Belo Horizonte até Uberlândia, por exemplo, e você gasta aí, por exemplo, 8 horas para fazer essa viagem. Vamos imaginar que esse trajeto de Belo Horizonte até Uberlândia seja de 800 quilômetros. 800 quilômetros em 8 horas que você vai fazer essa viagem. Independente se você vai diminuir a velocidade, se você vai aumentar a velocidade, se você vai parar para ir ao banheiro, se você vai parar para fazer um almoço, uma refeição qualquer, um lanche. Independente de todas essas nuances nessa viagem, a minha velocidade média vai ser a distância total que eu percorri para ir de Belo Horizonte até Uberlândia, dividido pelo tempo total gasto de viagem, ok? A velocidade é a relação, ou seja, a razão. Também a gente pode falar que é a divisão entre a distância total percorrida pelo tempo total gasto. Importante. A velocidade média, ela nos informa apenas sobre a viagem como um todo, sem detalhes durante o intervalo de tempo, que foi aquilo que eu falei. Não importa se eu vou parar para lanchar, não importa se eu vou parar para ir ao banheiro, se parei porque furou o pneu do carro. O que importa é, eu vou pegar a distância total do trajeto e dividir pelo tempo total gasto nesse trajeto. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aí nesse videozinho aí, da Khan Academy Brasil, ok? É um vídeo muito interessante, muito bacana, que fala sobre velocidade instantânea e velocidade média. Imagine que você é um aluno de física que está saindo da aula e voltando para casa quando se lembra que tem uma maratona de Star Wars passando na televisão. Então você faz o que qualquer aluno de física faria. Você começaria a correr para chegar em casa. Você está bem motivado para chegar em casa, então digamos que você comece correndo a 6 metros por segundo. Talvez você não corra algum tempo, então sua velocidade diminui para 2 metros por segundo. Quando você está chegando perto de casa, você imagina: não, o Luke não desistiria e eu também não vou desistir. E aí você começa a correr a 8 metros por segundo e chega em casa bem na hora da música de abertura da série. Esses números são os valores da velocidade escalar instantânea.
A velocidade escalar instantânea é a velocidade de um objeto em um instante particular de tempo. Agora, se você adicionar essa velocidade à direção, você obtém a velocidade instantânea. Em outras palavras, 8 metros para a direita foi a velocidade instantânea desse corpo naquele instante de tempo. E note que isso é diferente da velocidade média. Vamos supor que a sua casa ficasse a 1000 metros da escola e você levasse 200 segundos para chegar. A sua velocidade média seria de 5 metros por segundo, que não necessariamente se iguala à velocidade instantânea. Em outras palavras, vamos supor que você correu 60 metros em um período de 15 segundos. Durante esse tempo você aumentou, diminuiu, mudou sua velocidade a todo momento. Independente do que aconteceu, a sua velocidade média ainda será somente 4 metros por segundo para a direita. Ou, se você preferir, 4 metros positivos, 4 metros por segundo positivos. Se você quisesse saber a velocidade instantânea em um instante particular do percurso, você precisaria de um deslocamento menor sobre um intervalo de tempo menor centrado no ponto em que você quer achar a velocidade instantânea. Isso te daria um valor melhor para a velocidade instantânea, mas ainda não seria perfeito. Para ficar cada vez mais perfeito, você precisaria de um deslocamento menor sobre um intervalo de tempo ainda menor. Mas nós vamos cair em um problema aqui, porque se você quiser saber o valor perfeito para a velocidade instantânea, você teria que pegar um deslocamento infinitesimal e dividir por um espaço de tempo infinitesimal. Mas isso é basicamente 0 dividido por 0, e por muito tempo ninguém sabia se isso tinha sentido. Na verdade, como saber a velocidade de um corpo em um instante particular parecia impossível, alguns gregos pensaram se o movimento tinha algum sentido. Eles se perguntavam se o movimento era apenas uma ilusão. Até que um dia Isaac Newton chegou com um conjunto de leis e ferramentas que ajudariam a resolver esse tipo de questões. Hoje nós chamamos esse conjunto de ferramentas que Newton inventou de cálculo. Então, se você perguntasse a um físico qual é a fórmula para a velocidade instantânea, ele provavelmente responderia uma fórmula que envolve cálculo. Mas caso algum de vocês ainda não tenha feito cálculo, eu vou mostrar como calcular a velocidade instantânea sem utilizá-lo. A primeira maneira é tão fácil que parece óbvia. Se você for sortudo o suficiente para manter a mesma velocidade sempre, a sua velocidade média dará o mesmo valor da velocidade instantânea em qualquer ponto do percurso. Mas se a sua velocidade estiver mudando, você pode observar um gráfico de x por t, em que x é posição e tempo é segundo. Então, para qualquer ponto dessa reta, a reta tangente que passa por esse ponto é igual à velocidade instantânea. E isso acontece porque justamente a reta relaciona a taxa de variação de x, a posição, pela taxa de variação do tempo. Outro caso é se a aceleração for constante. Se a aceleração for constante, você pode utilizar aquele conjunto de fórmulas cinemáticas para achar a velocidade instantânea v em qualquer instante t. E essa fórmula vai valer sempre, desde que a aceleração seja constante. E aí, pessoal, muito bacana, né? Vocês não vão se preocupar com essas formulinhas que ele falou aí no final, não, ok? Por quê? Porque nós vamos ver em módulos para frente, ou seja, essa velocidade instantânea calculando no gráfico, nós vamos ver mais para frente, tudo bem? E essas fórmulas aí que ele falou no final. Por enquanto, a gente vai se atentar a o que é uma velocidade instantânea. É aquela que o ponteirinho vai indicar exatamente naquele instante. Por isso, velocidade instantânea. Tudo bem? Foi aquele todo início, né? Todo aquele início ali do vídeo, né? Que a gente falou sobre velocidade instantânea e velocidade média. Então, por enquanto, vocês vão se ater àquele início do vídeo. Tranquilo? E a velocidade relativa? A velocidade relativa, ela depende do referencial. Ou seja, o próprio nome está falando. Velocidade relativa. Ela depende de um referencial. Ok? Quando estamos parados num ponto de ônibus e passa por nós um motociclista com velocidade constante de 30 km por hora, dizemos isso porque intuitivamente a gente considera que o nosso planeta é o referencial.
né? Ou seja, o nosso planeta é o referencial e a gente verifica, vê aquela moto, aquela motocicleta passando por nós, a gente fala, ó, aquela moto é com uma velocidade. Por quê? Porque o nosso referencial ali é o quê? É a Terra, é o nosso planeta. Mas a gente poderia alterar o nosso referencial para a motocicleta, ok? Por exemplo, poderia o referencial ser de um carro que passa contra ele na outra pista, tudo bem? Ou seja, a velocidade relativa sempre vai depender de um outro referencial, ou seja, vai ser uma comparação de velocidades. Beleza? Então, olha bem, ó, nós vamos passar ali para frente para a gente dar uma olhadinha o que vai acontecer. Por exemplo, se eu tiver dois ciclistas A e B em sentidos opostos, ou seja, olha, vamos ver esse desenhozinho ali, ó. Um ciclista ali, aquela bolinha A, o ciclista A, e o ciclista B é aquela outra bolinha. Vocês estão percebendo o sentido da setinha, o vetorzinho ali nosso ali, ó? Um vetor, o vetor de A está para a direita e o vetor de B está para a esquerda. Vamos supor que a velocidade do ciclista A é de 15 km por hora e a velocidade do ciclista B é de 10 km por hora. Qual que vai ser a velocidade relativa? Ó, um lá vai para uma direção em um sentido e o outro vem para uma direção em um outro sentido. Um contra o outro. Um com 15 e o outro com 10. Qual que vai ser a velocidade relativa? Nesse caso, a velocidade relativa é a soma das velocidades. VA mais VB, ou seja, 15 mais 10, 25 km por hora. Beleza? Agora, se eles estiverem na mesma direção e mesmo sentido, olha lá, o ciclista A e o ciclista B na mesma direção e mesmos sentidos. Qual que vai ser a velocidade relativa? Olha lá, um continua com 10 km por hora, né, com a velocidade de 10 km por hora, e o outro continua com a velocidade de 15 km por hora. Qual que vai ser a velocidade relativa? Agora a gente subtrai as velocidades, ou seja, 15 menos 10, 5 km por hora. Ou seja, sempre a velocidade maior menos a velocidade menor. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí também, falando sobre velocidade relativa? Olha que legal! É do professor Daniel Sfer, do canal no YouTube, Só em 10 Minutos. Hoje a gente vai falar sobre velocidade relativa. Anteriormente, eu te disse que a velocidade de um corpo, ela depende do referencial adotado. Agora eu vou te mostrar como é que a gente pode calcular a velocidade quando a gente sai mudando o referencial. É justamente isso que a gente chama de velocidade relativa, velocidade em relação a um outro referencial. Então, vamos imaginar aqui um zumbi atrás de uma pessoa, sendo que esse zumbi tem velocidade de 2 metros por segundo. E a pessoa que corre dele está com uma velocidade de 3 metros por segundo. Tá? Então, você que está vendo essa cena vai poder dizer que essas são as velocidades, porque você vê a moça andando 3 metros quando se passa um segundo. E você vê o zumbi andando 2 metros enquanto também se passa um segundo. Mas para o zumbi, nota que eu estou mudando de referencial agora, a velocidade da moça é de apenas 1 metro por segundo, já que ela só fica 1 metro mais longe a cada segundo que se passa. Ou seja, da feita que a gente muda de referencial, a gente já acha a velocidade relativa diminuindo a maior velocidade da menor velocidade. Ou seja, eu faço 3 menos 2 e acho 1, que é exatamente a velocidade dela para o zumbi. Agora eu vou colocar aqui dois zumbis em sentidos opostos. Tá? Esse daqui se afasta com 2 metros por segundo e esse daqui com 3 metros por segundo. Isso para você que está aí assistindo. Agora eu quero saber qual é a velocidade de um para o outro, ou seja, de um em relação ao outro. Quando eu mudo de referencial, eu tenho que calcular a velocidade relativa. Lembra disso? Então, esse cara daqui ele se afasta 3 metros e esse cara daqui se afasta 2. Então, na visão desse zumbi daqui, esse outro está se distanciando 5 metros a cada segundo. Ou seja, você pega a velocidade desse, soma com esse outro, você vai obter 3 mais 2, 5. Então lembre, quando os corpos estão no mesmo sentido, você subtrai para achar a velocidade relativa. Quando os corpos vão estar em sentidos opostos, você soma para achar a velocidade relativa. E é isso daí, galera. Valeu! Bacana com essa animaçãozinha, né, gente? Fica bem mais fácil, né, da gente entender, né, com esse desenhozinho aí, com esse canalzinho aí do professor Daniel Sfer.
é sensacional, né? Depois vocês dão uma olhadinha lá, tem muita coisa bacana de ciências lá, não só de física, tá? De ciências em geral. Tranquilo? Agora é hora da gente testar os nossos conhecimentos, né? Se você precisar de voltar no vídeo, de voltar na videoaula para assistir novamente, para tirar suas dúvidas, pesquisar na internet, pesquisar no PET, em apostilas e livros didáticos para fazer atividade avaliativa, pode fazê-lo, ok? E aí você vai chegar aqui na nossa sala virtual, vai lá na atividades da terceira semana e vai enviar essa atividade. Lembra das datas que estão lá, né? Da data que eu sempre coloco como limite para vocês entregarem. Sempre tem uma semana de prazo. Não significa que você tem que fazer ela hoje imediatamente. Estude com tranquilidade e você vai ter aí mais ou menos de 5 a 7 dias para entregar a atividade. Ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.